busca el crecimiento de su esposa en gracia por la palabra. Mira lo que dice el verso 26. ¿Puede leer, César, por favor? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias. O sea, por un lado, en esa semejanza con Cristo, Cristo es el único que puede expiar los pecados en el matrimonio. Pero el esposo piadoso puede buscar el crecimiento de su esposa en gracia por la palabra. Actúa como el contrafuerte espiritual de su esposa, cuida de ella de la manera más importante, perseguindo su bien espiritual. Y lo hace no de manera paternal, sino de manera únicamente marital, y siempre como un compañero pecador necesitado de la gracia de Dios. Y aquí vale decir que ningún hombre tiene éxito perfectamente aquí. Todo esposo cristiano tiene ocasión regular de arrepentirse de sus fallas en esta tarea. Pero por otro lado, seguimos esforzándonos hacia el llamado superior y nos apoyamos en Dios por fuerza fresca para cortar nuevos senderos donde las macelas han ahogado nuestra salud marital. Aqui eu quero que pensemos um pouco mais acerca dessa tarefa. La tarea es un reto muy grande para nosotros, una vez que la Biblia dice que la manera que el esposo debe amar a la esposa es como Cristo ama a la iglesia. Es un amor sacrificial. Es un amor que el esposo debe estar consciente de esto, porque vai a requerer muito de su parte, de su responsabilidad. Pero el problema se presenta cuando el esposo creyente sabe de eso, pero no lo toma en serio, no cumple con su rol como esposo, así como enseñado en las Escrituras. Y ahí empieza a generar una serie de problemas en el matrimonio. Al invés de bendecir el matrimonio dentro de ese diseño estabelecido por Dios. En términos similares a Génesis 3, Efesios se dirige a los esposos en la mayor parte de este pasaje. Mira, esta comparação é interessante porque Génesis 3 é o capítulo que trata de la caída. E a maior parte do capítulo enfoca em Adão, porque Adão lhe dá a responsabilidade de cuidar do terreiro, de cumprir su rol em orden. Efésios, na maior parte dos versículos leídos, o matrimônio da nossa mente já, e um matrimônio que lá de Deus não resultará sem um homem que posseia seu rol dado por Deus, sino um homem que posseia seu rol dado por Deus. Ou seja,
Podemos mirar um matrimônio no cristiano e há coisas boas. A vezes tem uma relação entre esposo e esposa muito amável. Pero não resultará em um matrimônio que glorifica a Deus, que agrada a Deus, se que o matrimônio seja salvo. Ou seja, só um homem e uma mulher que estão em Cristo podem trabalhar por um matrimônio que glorifique a Deus, que reflete o desenho de Deus para o matrimônio. O homem não pode odiar sua própria carne. Ele provee e cuida de ela, assim como Cristo hace com sua novia comprada com sangue. Vamos a ler Efésios 5, 29 e 30. Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30. Porque nadie aborreceu jamais a sua própria carne, senão que la sustenta e la cuida, como também Cristo a la igreja, porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus huesos. Qual é a ênfase ou a enseñanza de estes versos? A primeira coisa é que nadie aborreceu jamais a sua própria carne. Ou seja, o esposo não pode odiar a sua esposa, porque ambos são uma sola carne. O verso todavia habla de proveer e cuidar, assim como Cristo hace com a igreja. Porque en el 28 le explica sobre amar a sus mujeres. Uhum. Qual verso? 28. Sí. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Sí. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Uhum. Exato. Habíamos leído este verso um pouquinho antes, por isso que agora mencionei solamente o 29 e 30. Um homem que assume o rol que Deus ha dado a ele, assume uma responsabilidade completa por sua esposa e por seus filhos. Hace todo lo que é possível para amar sua esposa, para cuidar e amar a seus filhos. O esposo provee para ela física, espiritual e de toda maneira que pode. E não limita seu cuidado por ela a um comentário de apoio al dia. Derrama bendição sobre essa mulher, haciéndola seu tesouro. Mira, o problema muitas vezes de nós é poner em prática a enseñanza bíblica. A vezes não la compreendemos bem e a partir disso temos expectativas falsas ou irreales acerca de lo que o esposo deve esperar de la esposa ou de lo que a esposa deve esperar de seu esposo. Pero
en este capítulo, Pablo trata de mostrar el reto que nosotros tenemos como esposo. El cuidado que debemos tener por nuestra esposa no se limita a unas pocas palabras que podemos decir para demonstrar cariño o para demonstrar amor. Debemos hacer essas coisas também, claro. Pero eu penso que, assim como os hijos necessitam de la presença de los padres, isso não significa que está se referindo solamente a que o padre esté ao lado de seu filho. Não, é muito mais que isso. Involucra enseñanza, involucra uma série de coisas que encontramos aqui neste texto. Da mesma maneira com a esposa, o cuidado não se limita simplesmente a dizer à esposa como ela está bonita, energia, como lhe ama. Não, há que trabalhar, há que investir tempo, há que ter tempo de qualidade com ela, falar com ela, escuchá-la. Aunque a veces las mujeres son un poco caprichosas también. Es cierto, ¿no? Uno tiene que ir más allá de lo que... Se despertou. Pero lo digo de manera general, no lo digo exactamente por ella, porque eso es una conducta que es muy común en lo que yo he visto, pues, de las mujeres. O sea, muchas veces puedo decir yo que el esposo se porta bien, es proveedor, es amoroso y todo, y la mujer se queja. Entonces yo no sé hasta dónde es ser un hombre que va más allá, que va hasta el sacrificio, o cumplir los deseos caprichosos, que puede ser que se esté dando también. Entonces, saber exactamente, a uno como que le interesaría saber, bueno, hasta dónde yo sé que es amor sacrificial y hasta dónde, no, esto es capricho tuyo, esto es necedad, y bueno, no tanto compararla tajantemente, pero sí hacerle ver que eso no entra dentro de esas aplicaciones. Sí. Bueno, la primera cosa es reconocer, por ejemplo, que una de las tareas que tenemos como esposo es proveer para la familia. Y proveer para la familia no implica darle todo lo que uno desea. Proveer para la familia significa basicamente alimentar a família, vestir a família, dar-lhe condições dignas, por exemplo, para cuidar da saúde. Agora, por outro lado, a esposa não pode, a minha maneira de entender, esperar que o esposo lhe regale tudo o que deseja. Não. Por outro lado, a submissão de la esposa também implica amar a seu esposo, respeitá-lo, reconhecer seu esforço, reconhecer seu liderazgo, implica amar também a seu esposo, porque a enseñança do verso 28, que diz, 28 não, 29, que diz: nadie aborreció jamás a sua própria carne.
Isso se aplica à esposa também. Não só a los hombres, pero a la esposa também. Então, creio que o primeiro ponto é esse. É entender o que quer dizer a Bíblia quando habla de que o homem tem a responsabilidade de prover. E aí um limite. Não há que atender a todos os desejos de seus filhos e de sua esposa. Pero há que demonstrar amor ao administrar bem os recursos que Deus ha dado ao matrimônio, à família. Mira, esta enseñança de Efésios capítulo 5 se destaca em uma cultura secular. Aunque parece controvertida hoy, la doutrina bíblica no impidió que las mujeres en la era de la iglesia primitiva abrazaran el cristianismo. Impulsó a las mujeres hacia la iglesia. El llamado cristiano a los hombres de amar a sus esposas de manera genuina y autosacrificial tuvo un efecto tremendo hace 2 milenios. En contraste, los romanos paganos, la iglesia ofreció a las mujeres agencia y esperanza. Hay un comentarista que dice que la mujer cristiana disfrutó de mucho mayor seguridad marital e igualdade que su vecina pagana. E eu menciono isso aqui em esta classe apenas para ressaltar o impacto do cristianismo no matrimônio, em sua época, já no primeiro século. Agora, hablamos do matrimônio, pero reconhecemos que Deus não chama a todo creyente al matrimônio. E por isso devemos mirar biblicamente o tema da solteria. E, por várias razões, creio que, assim como eu, vocês também conhecem a cristianos piadosos que não casaram. E a solteria para Deus é um estado honorável, incluso uma vocação, uma forma de vida. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Pablo trata del tema de matrimônio, pero Primera Corintios 7. Déjame ver. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Jesucristo, el Señor de la Iglesia, nunca se casó con una esposa terrenal. Y su ejemplo nos muestra que el sexo no necesita definirnos. Y que no necesitamos casarnos a tener una familia para dar gloria a Dios en nuestros días. Podemos glorificar a Deus, o solteiro pode glorificar a Deus em seu estado de solteria. A igreja tem uma compreensão, uma concepção diferente da solteria que qualquer outra instituição. E la vemos como um chamado de Deus, uma forma honorável de vida que permite ao creyente dedicar-se às pessoas e ao propósito de Deus.
el don, aqui en el verso 9, Pablo trata disso em 1 Coríntios 7:9, pero si no tiene don, o sea, ponen la soltería como un llamado y un don de Dios para la vida de algunos. E quando uno está solteiro, pode dedicar-se muito mais a las pessoas e a cumprir com o propósito de Deus, a involucrar-se muito mais, dedicar-se muito mais tempo às coisas de Deus que uno que está casado. Porque uno que está casado tem que dedicar-se tempo a cuidar da família e não vai ter tanta liberdade como um solteiro. O dom de Deus capacita os pecadores, incluso antigos libertinos sexuais, para servir-lhe com felicidade e contentamento. Versículo 7 do capítulo 7 de 1 Coríntios. ¿Qué dice? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Uhum. Mira, em uma era ou em um tempo como o tempo que vivimos, consumida por el placer, los hombres y las mujeres tienen una oportunidad maravillosa de señalar a sus pares hacia um gozo muito maior que qualquer coisa que esse mundo conhece, ou seja, Deus mesmo. A espiritualidade é nossa identidade, não a sexualidade. Ou seja, o tema aqui é que eu não necessito estar casado para glorificar a Deus com minha vida. Pero se reconozco a solteria como um dom de Deus para minha vida, então eu tenho que dedicar-me com confiança e, claro, seguindo com a luta contra a tentação, contra o pecado. Pero a identidade cristiana não está em la sexualidade ou em el matrimônio, sino em la espiritualidade, em lo que uno é em Cristo Jesus. Pastor, en el caso de los ministros, porque ahora usted dice, ¿no?, que realmente lo que nos debe definir no es la sexualidad o disfrutar de placer sexual con una persona del otro sexo, no tanto eso, sino más bien el conectarnos con Dios, la parte espiritual. Pero ¿qué hay de un ministro? Y pongo el caso de mucha gente que yo conozco ya de muchos años atrás, que son ministros ordenados, son solteros. Ellos en alguna manera dijeron, no, yo tengo don de continencia, yo no tengo problema, pero resultó ser que sí tenían problemas con eso, con esa situación, pero con esa condición. Sí, mira, yo siempre escuché que cuando pensamos en el pastorado, cuando el hombre es vocacionado, entonces la orientación que sempre escutei é que ponerse delante de Deus a necessidade de estar casado para um desenvolvimento do ministério sem a pressão que uno tem muito mais quando é solteiro quanto à relação sexual. Correto. Pero eu me recuerdo de conhecer alguns pastores que
que, por lo menos inicialmente, en los primeros años de ministerio, estaban solteros. Los primeros años. Después vinieron a casar. Ahora, yo voy a seguir contestando su pregunta, César, leyendo un poco de lo que viene a seguir. Porque yo dije há pouco que a espiritualidade é nossa identidade, não a sexualidade. Pero não quero dizer que o cristiano solteiro sempre será feliz, sempre estará satisfeito, que não terá que lutar contra seus desejos. A pessoa, em essa condição, pode lutar francamente para permanecer contento en este estado de soltería. Pero es una luta permanente. Es una luta que uno puede levar adelante pela graça del Senhor, sabendo que Deus é su porção. Agora, há que estar seguro de que se trata de um dom e não de uma circunstância que pode passar com o tempo. Porque, às vezes, a solteria para alguns pode inicialmente ser tomada como um dom, porque mira as circunstâncias, não encontrei a pessoa que busco para estar comigo. Às vezes, as irmãs em la igreja não querem casar com o pastor, porque não querem ser esposa de pastor, para não ser cobrada da mesma maneira que se cobra do pastor. Incluso, eu conhecia um pastor que casou-se, foi ao seminário, estudou fora de Brasil, e ao regressar ao Brasil e começar seu ministério, 3 meses depois, a esposa disse: mira, eu me dei conta que não tenho a capacidade de ser esposa de pastor. E se separaram por este tema. Porque havia muita pressão de parte. Muita pressão. Então, a vezes a solteria é por la circunstância, é por um momento. E depois a pessoa se dá conta de que tem que casar-se, que é melhor estar casado. Então, esta pergunta é uma excelente pergunta para que podamos pensar um pouco mais acerca do tema da solteria, principalmente quando involucra aqueles que são chamados ao ministério pastoral. Hasta porque a orientação que temos em Timóteo, não? Que o presbítero seja marido de uma só mulher, pero nós temos a Remy, que é presbítero, e todavía não está casado. No tiene ni una. Pastor, mire, casualmente, tomando el mismo ejemplo que le acabo de compartir, esa misma persona, porque conozco varios, pero hay una persona en particular que él podrá tener, hermano, como 68 años. O sea, que yo lo conocí muy pequeño, yo tenía como unos 16 años y ya era un hombre de 30 y tantos, ¿no? Y ya para esa época él era pastor ordenado, profesor en el seminario y estaba encargado de una obra en el interior. No voy a decir el lugar porque... Sí, estaba encargado de una obra en el interior. Pero el asunto de que él mantenerse soltero le costó la permanencia en la iglesia donde estaba, y hasta el sol de hoy, que yo sepa, él no se ha casado todavía y tampoco ha tenido la oportunidad de volver a pastorear. Esa condición en muchos contextos cristianos
lo toman hasta como limitante para que pueda ejercer su oficio. Sí. Isso porque a igreja tem dificuldade para aceitar um pastor que seja solteiro. Pero eu creio que a primeira coisa em uma circunstância como essa é mirar as Escrituras e procurar entender, por exemplo, o texto de 1 Timoteo, se quer dizer que realmente o presbítero tem que ter uma esposa, tem que estar casado, temos que entender estes textos para clarear um pouco mais, dar claridade aí a uma resposta que seja satisfatória. Pero, como disse, a maioria dos pastores que conosco estão casados. E os que conheci solteiros no ministério, conheci em los anos iniciais de seu ministério, pero depois se casaram. Agora, eu particularmente aconselharia a que estivesse casado, porque aunque um esposo casado pueda ter suas tentações, suas lutas personais, tem a sua esposa e que podem servir juntos ao Senhor, podem dedicar-se a Deus juntos e podem orar um por outro. Pero uno quando está solito tem que lutar muito mais, principalmente quando nadie lo vê. Quando nadie sabe por onde anda e o que hace. Pero, hermanos, esta resposta de minha parte é mais uma opinião personal do que uma exploração do texto bíblico que recomendo que hagamos. Agora, o tema da solteria, eu vejo que é um tema que pouco tratamos em la igreja. Pouco tratamos de uma enseñança bíblica a respeito do tema. Porque, de maneira general, a Bíblia enfatiza o matrimônio e então a tendência que temos social é sempre em favor do matrimônio. Sempre estamos buscando para um solteiro uma pareja. Sempre querem empatar a los demás. Sí. Entonces, aunque el matrimonio sea instituído por Dios, debemos reconocer que para algunos Dios da la bendición de la soltería y debemos respetarlo en este estado y orar e instruirlo bíblicamente, porque hay que luchar para manter-se neste estado, de maneira que glorifique a Deus. Vamos orar, já passamos do horário. Padre, graças por tu palavra e por o tempo que podemos ter nesta manhã. Graças por la instrução acerca do matrimônio, acerca da solteria, pero reconozco também que necessito de tu graça para profundizar no tema da solteria e poder ser de bendição para os solteiros
entre aquellos que hacen parte de tu pueblo. Pedimos tu gracia y que tú prepares, oh Dios, nuestro corazón para el culto que vamos a ofrecerte de aquí en algunos minutos. Bendícenos en el nombre de